Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 15. Nós estamos numa aventura belíssima, viajando com Paulo. Essa é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele agora deixa os Filipenses. Conhece a carta aos Filipenses? Foi escrita para essa igreja que ele fundou nessa viagem. Ele deixa os Filipenses e vai para Tessalônica. E conhece as cartas escritas? São duas, aos Tessalonicenses. Pois foi para essa igreja que Paulo formou, que ele escreveu aquelas duas cartas. E a próxima igreja que ele vai ter contato é a igreja de Bereia, que é muito conhecida por nós pelo apreço às Escrituras e à Palavra de Deus. E é esse hoje o tema da nossa reflexão. O Deus da Bíblia e a vida da gente. Capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 15, você pode acompanhar comigo a leitura da Palavra do Senhor. Diz assim: pegando a estrada para o sul, através de Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma comunidade de judeus. Paulo dirigiu-se à sinagoga. A sinagoga eram casas de instrução, de preservação da memória cultural e religiosa dos judeus que estavam dispersos pelo império que os havia conquistado. Dirigiu-se à sinagoga, como sempre fazia, quando chegava a uma cidade. E por 3 sábados seguidos, ensinou as Escrituras ao povo. Explicou a eles vários textos, de modo que, finalmente, entenderam o que tinham lido a vida toda, que o Messias tinha de ser morto e ressuscitado dos mortos, não havia alternativa, e que esse Jesus que apresento é o Messias. Alguns se convenceram e se uniram a Paulo e Silas, entre eles muitos gregos que criam no Deus único, e um número considerável de mulheres da aristocracia. Mas os judeus de linha dura ficaram furiosos com as conversões, loucos de inveja. Reuniram um grupo de arruaceiros e uma turba terrível, aterrorizando a cidade. Avançaram contra Paulo e Silas. Eles invadiram a casa de Jason, pensando que Paulo e Silas estavam hospedados ali. Como não os encontraram à presença das autoridades da cidade, gritando como loucos: esta gente quase destruiu o mundo e agora está aqui na porta da nossa casa, atacando tudo o que damos valor. E Jason os está escondendo. Estes vira-casacas e traidores dizem que Jesus é rei e que César não é nada. As autoridades da cidade e a multidão ficaram alarmadas com o que ouviram. Assim impuseram uma fiança pesada sobre Jason e depois o libertaram, enquanto investigavam as acusações. Naquela noite, no meio da escuridão, os amigos de Paulo e Silas os tiraram da cidade. Eles foram enviados a Bereia, onde mais uma vez se misturaram à comunidade judaica. Ali, os judeus receberam a mensagem de Paulo com entusiasmo e se encontravam com ele diariamente, examinando as Escrituras para ver se elas davam o mesmo apoio ao que ele dizia. Foi muito melhor do que em Tessalônica. Muitos deles passaram a crer, e entre eles alguns gregos proeminentes da comunidade, mulheres e homens de influência. Mas não demorou muito, e os judeus linha dura de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando outra vez a palavra de Deus, agora em Bereia. Não perderam tempo, correram para lá e trataram logo de incitar a multidão contra eles. Com a ajuda dos amigos, Paulo tomou um navio e escapou pelo mar. Silas e Timóteo ficaram ali. Os homens que ajudaram Paulo a fugir levaram-no para Atenas e o deixaram ali. Paulo enviou por eles uma mensagem a Silas e Timóteo: venham assim que puderem. Amém. Amém. Olha Deus junto comigo. Senhor, nós somos gratos por esse lugar de encontro que é a Betesda, que é essa igreja. Obrigado, Deus, porque aqui a gente tem uma chance preciosa de ter a nossa fé enriquecida, não apenas
incentivada, entusiasmada, mas enriquecida, porque aqui nós temos tantos testemunhos que enchem esse ambiente durante essas quase 2 horas que passamos aqui. Os testemunhos pessoais, nos abraços, nas conversas, nas orações, os testemunhos que as canções trazem ao nosso coração. Quanta coisa linda a gente já proclamou cantando hoje aqui. E a tua palavra, que é um mergulho nos testemunhos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Senhor, a gente acredita que uma fé mais sensível, mais generosa, uma fé mais compreensiva, uma fé que nos torne pessoas mais arejadas, mais compassivas, pessoas melhores, pode ser experimentada nesse ambiente aqui. Obrigado por isso, Deus. E aqui eis o nosso coração e um pacto que a gente faz de ouvir bem, de ouvir bastante, de pensar bem na nossa vida à luz da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que houve um tempo no Brasil que ser evangélico era ser chamado de Bíblia? Eu não sei se alguém aqui viveu essa época, mas houve uma época, a época em que meu pai era um adolescente, no interior de Santa Catarina. Eu ouvi muitas histórias sobre isso. Lá essa prática existia, em Minas Gerais, São Paulo. Eu imagino que no Norte e Nordeste também. As pessoas, os crentes, os evangélicos, eram chamados de Bíblia. Lá vai um Bíblia. Ei, Bíblia, vem aqui. E aí, você é Bíblia? Você é um Bíblia? E fantástica a ideia. Por que um Bíblia? Porque os evangélicos tinham uma característica especial de andarem com a Bíblia, de se referirem muito à Bíblia, de prezarem tanto a Bíblia, de terem pela Bíblia uma atitude de reverência, de amor à Bíblia. Claro que havia algumas extravagâncias, alguns exageros, havia quase que uma bibliolatria, né? Eu me lembro que garoto, Bíblia sempre debaixo do braço, empunhada, né? Eu fui sair no culto para beber uma água, e eu tenho a imagem, olha como criança fica marcada com essas coisas, né? Eu tenho a imagem, eu fui beber a água com a Bíblia debaixo do sovaco ali, todo torto, bebendo água no bebedouro, a Bíblia escapou do chão e caiu, pá, esparramou no chão. E aí tinha uma senhora, uma velhinha muito querida, mas muito dura nas expressões dela, me chamou a atenção, me repreendeu: como é que você faz isso com a palavra de Deus? Você não pode deixar a palavra de Deus cair no chão. Ei, calma. Bacana esse negócio de amar o texto bíblico, mas perigoso esse negócio de venerar a Bíblia Sagrada. Tinha até uma piada, né, entre os evangélicos. Uma piadinha, bem ingênua, mas assim, era uma piada que se contava no púlpito, né, quando se queria fazer graça com outras denominações. Você quer saber qual é a diferença entre um presbiteriano, um batista e um assembleano? Olha como que ele leva a Bíblia, né? Presbiteriano, se ele levar a Bíblia debaixo do sovaco, é um presbiteriano. Se ele levar a Bíblia na mão, assim, empunhando, como quem leva uma arma, é um batista. Mas se ele levar a Bíblia no coração, ele é um assembleano. Claro que isso foi piada inventada por assembleano. Claro que foi piada. Mas havia toda uma cultura em torno da Bíblia que a gente parece que sofre com ela. Eu tenho uma memória muito especial em relação a algumas coisas. A minha bisavó, avó da minha mãe, no interior do Rio de Janeiro, norte do Rio de Janeiro, em Ubá, uma cidadezinha tão pequenininha, que eu me lembro que só tinha uma rua lá, né? Só tinha uma rua. Gostava muito de ir para a casa da avó Ana. A avó Ana era uma referência para todos nós, inspirava muito a vida de todos os netos e da família toda. E ela foi a primeira a se converter na casa. Uma senhora analfabeta, no interiorzão, sem nenhuma chance de ser alfabetizada na vida adulta. Ela se converteu. E na conversão, a primeira coisa que ela descobre é que ler a Bíblia é fundamental. Que conhecer a palavra de Deus é central na prática da fé. Esse é um princípio basilar
da identidade evangélica, era pelo menos um princípio basilar da identidade evangélica, né? O conhecimento, o apego à palavra. E aí não demorou muito que ela foi fazer o movimento dela de tentar ler a Bíblia de algum jeito. Comprou uma Bíblia, não conseguia ler, não foi alfabetizada por ninguém, mas ali sendo ajudada por um e por outro, relacionando o texto com o que alguém ia dizendo, com o texto que era pregado num púlpito. Em algum tempo, essa mulher, ela foi alfabetizada lendo a Bíblia dentro da igreja. Ela aprendeu a ler, que aliás era a única coisa que ela lia. Mas se tornou uma conselheira, conhecedora da Bíblia. Eu lembro da Bíblia dela, gente, que era assim, era uma referência, né, para a família. Aquela Bíblia enorme, né, porque já inchada de umidade, sol e manuseio, toda anotada, né, envelhecida. Aquela Bíblia que deve estar como uma relíquia na mão de alguém. São histórias bonitas, mas é preciso que se diga que nós vivemos tempos distintos. Tempos de muitas distrações. E eu diria da digitalização dos textos. Já há estudiosos que propõem que nós nos despeçamos, né? Propõem que a gente se despeça dos livros físicos. Olha que terrível, estou longe de fazer isso ainda. Mas já se fala disso, porque os livros digitais, a literatura digital, inclusive muitos aqui hoje, quando precisam consultar um dicionário, vão direto para o Google. Quando precisa fazer uma pesquisa, vão direto para um Wikipédia ou um outro site de pesquisas enciclopédicas. Não é verdade? E também a Bíblia que eu uso no culto é uma Bíblia dentro de um aplicativo. Tem inclusive várias traduções e várias versões dentro de um aplicativo que eu posso manusear. Nós vemos tempos diferentes, que mudaram o nosso contato, o nosso trato com a Bíblia. Eu diria que de alguma forma também tornaram esse contato um contato disperso, um contato menos aplicado, menos vigoroso, que menos se importa com o texto bíblico. Mas esse não é o nosso maior problema. Eu diria que o nosso maior problema com a Bíblia é que a Bíblia é um livro escrito na pré-modernidade, e nós vivemos na modernidade. Há um conflito entre mentes modernas, que têm conhecimentos e informações, que na cultura da Bíblia não existiam ainda. A Bíblia foi escrita dentro de uma cultura que tinha informações que hoje são para nós toscas, ridículas, estranhas, porque nós evoluímos, nós aprendemos, nós descobrimos, nós exploramos a vida. A Bíblia foi escrita, por exemplo, quando um eclipse solar era confundido com o apagamento do sol e o fim do mundo. E outros fenômenos, como a lua, o eclipse lunar, era confundido com a lua sendo coberta de sangue. Está lá no texto bíblico. E esses eram sinais de um caos. Sinais apocalípticos, de fim de mundo. As pessoas ficavam apavoradas, o mundo vai acabar, o sol apagou. É essa cultura em que o texto bíblico é escrito. Quando alguns livros da Bíblia foram escritos, a noção do universo era a de 3 planos. A Terra era vista como um plano, havia essa concepção que hoje é tosca, ridícula. É um delírio alguém dizer hoje que a Terra é plana, porque há informação, conhecimento, exploração, o bastante para sabermos que não é assim, que ela é redonda e é um ponto ínfimo no universo sem medidas, ou que as nossas medidas são poucas para poder dimensionar. Mas havia essa concepção que a Terra era um plano. Acima de nós, o plano da Terra era o plano em que os mortais viviam, o plano de cima era o plano que vivia Deus ou os deuses, e o plano de baixo inferior era o Hades, ou Seol, Tártaro, outras palavras tantas, para falar do lugar onde os mortos habitavam. Era um lugar horripilante, assustador. A Bíblia foi escrita em uma época patriarcalista, em que as mulheres sequer tinham alma na concepção humana, e carregavam as mulheres a semente do mal. Dentro da cabeça do nosso querido apóstolo Paulo e dos rabinos com os quais ele tinha uma certa relação e formação,
as mulheres carregavam a semente do mal. Portanto, não se podia assumir o risco de ouvir uma mulher falar. Está na Bíblia, você lê a primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, há uma admoestação. Por favor, as mulheres fiquem quietas na igreja. Porque se a gente parar para ouvir as mulheres, olha o que aconteceu com Adão. Havia essa concepção, uma concepção grega, de que mulher não tem alma. Alma é coisa de homem. Havia essa ideia, quando a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita quando se acreditava que Deus abençoava, por exemplo, limpeza étnica na invasão de territórios. E é assustador para mim e para você. Com uma mente moderna, limpeza étnica é algo horripilante, que causa escrúpulo. É algo que a gente repele. Mas que no texto bíblico, eles acreditavam, inclusive, que Deus mandava que eles fizessem limpeza étnica. Invadissem Jericó, por exemplo, e matassem todos, inclusive as crianças e os animais. A Bíblia foi escrita quando se pensava que a justiça divina era aplicada com apedrejamento. Olha a dificuldade que eu e você, que qualquer pessoa desavisada pode ter com o texto bíblico. A Bíblia foi escrita quando se achava que o mar era povoado por leviatãs, dragões ou monstros marinhos. A Bíblia conta a história de Jesus em uma época que se acreditava que pessoas ficavam leprosas como maldição por causa dos seus pecados, eram malditos que tinham que ser mantidos longe do contato com as pessoas. Por isso, quando Jesus toca em alguém que tem lepra, é um escândalo, está contaminado, está em pecado, a maldição chegou nele também. Daí a nossa dificuldade. No entanto, calma, no entanto, essa mesma Bíblia, digital ou livro físico, ela é depósito de riquezas imprescindíveis. Em suas narrativas nós temos testemunhos de como Deus se tornou conhecido, como Deus se mostrou, como foi que as pessoas viram Deus, como foi que as pessoas tiveram ideia de Deus, desde os tempos remotos. E eu diria mais, que a Bíblia é a história de um Deus que não desistiu de procurar a humanidade para o amor. Você quer saber qual é a história da Bíblia? Entre todos os percalços, entre todos os desencontros, entre todas as esquisitices que já fizeram parte da vida humana, eu diria que ainda fazem parte da vida humana, porque nós modernos também ainda estamos cheios de muitas esquisitices, de coisas terríveis, com as quais nós convivemos e não deveríamos mais conviver. Por exemplo, o racismo, por exemplo, a homofobia. Ainda há entre nós essas práticas. No entanto, Deus, no meio de tudo isso, se mostra alguém interessado em chegar perto. Esse é o testemunho da Bíblia. E é isso que a torna tão importante para mim e para você. Anota aí, se você ficou assustado até aqui, quem sabe agora eu possa te dar uma razão para você entender qual a minha preocupação. É na Bíblia que nós vemos os profetas enfrentando reis e sacerdotes e dizendo que Deus não quer sacrifícios, não habita em templos e muito menos gosta dos palácios, mas quer misericórdia e habita no meio dos louvores do seu povo. É na Bíblia que nossas inquietações, violências e medos ganham o poder da oração, nos salmos. Como os salmos têm a nossa cara, como eles nos traduzem, inclusive nas nossas raivosidades, nas nossas maiores perplexidades, está na Bíblia. É na Bíblia que descobrimos que Deus odeia a arrogância dos poderosos e sonha em virar o mundo desigual de cabeça para baixo, onde os poderosos serão humilhados e os oprimidos exaltados. É na Bíblia que pela primeira vez se fala de liberdade, igualdade e dignidade de todas as pessoas, independente de etnia, cor, língua e gênero. Foi na Bíblia que pela primeira vez, a ideia de liberdade foi articulada, no apóstolo Paulo especificamente, no mesmo Paulo.
É na Bíblia que Deus deixa de ser o poderoso Senhor do universo para ser conhecido como o menor servo entre nós. É na Bíblia que o poderoso imperador romano é ridicularizado pelo amoroso carpinteiro. Pobre Nazareno é o legítimo Filho de Deus e o verdadeiro Senhor do cosmos. Está na Bíblia essa subversão, essa atitude de vanguarda, esse grito pelos oprimidos, está na Bíblia. É na Bíblia que os pobres têm prioridade no reino de Deus e a esperança é renovada de um mundo mais justo, de um mundo melhor. Portanto, a Bíblia, ela é um depósito de revelação divina. Ela tem, porque faz parte de uma cultura estranha para muitos de nós, coisas que nos causam muito problema, que chamam a nossa atenção, mas ela é como se fosse uma corrente de fé, que começa lá com os antepassados e chega até nós com seus vários elos. Sem os elos dos testemunhos de fé, que começam lá na Bíblia, nós não sabemos do que é feita a nossa fé. Não é um livro perfeito. O que passa pela mão humana pode ser perfeito? Razão porque tantas traduções e versões, e paráfrase, e estudos, e debates, e discussões são feitas para lidar com o texto bíblico. A linguagem é imperfeita. Ela exige que ser interpretada. Portanto, olha, esse negócio de, pastor, eu não quero saber de palavras humanas. Eu já ouvi isso algumas vezes, gente. Eu não quero saber de palavras, não me interessam as palavras dos homens. Eu quero saber o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz nada. Quem diz são as pessoas que leem a Bíblia. É um livro que precisa ser interpretado, estudado, pensado, compreendido, e que, se for lido de qualquer forma, pode produzir desastres terríveis. Mas, se for lido com cuidado e sensibilidade, pode produzir uma gente cheia de fé, que não apenas teme a Deus, mas que busca a justiça no mundo. É por isso que Paulo, ele vai a esses povos e a estratégia dele não é outra. Ele começa pelas Escrituras. Ele parte do texto bíblico. A Bíblia dos judeus era formada pelo Pentateuco, pela lei e os profetas. Essa Escritura é o ponto de partida. Ele vai buscar a memória, o testemunho, ele vai buscar uma história da fé para de dentro dela fazer emergir a compreensão de Jesus Cristo. É a partir dali. Em Tessalônica e Bereia há uma preocupação, e você vai concordar comigo: não desperdiçar a revelação divina nas Escrituras. E aí o que a gente pode aprender com isso? Eu quero sugerir 3 coisas. Primeiro, Jesus é a reconciliação entre o Deus da Bíblia e a vida da gente. Jesus, a gente aprende com essa história e esse apego paulino às Escrituras, que Jesus é a reconciliação entre o Deus da Bíblia e a vida da gente. Você não acha curiosa a afirmação do texto bíblico de que Paulo ficou expondo as Escrituras durante 3 sábados, porque na sinagoga ele se reunia aos sábados, quando a Escritura ela era lida e os sábios faziam a explicação. Paulo, então, ele é aceito como um sábio, afinal de contas ele foi formado, foi ensinado aos pés de Gamaliel, e ele então, dessa posição, na sinagoga, ele faz a leitura da Bíblia, e ele expõe e fala de Jesus. E aí, quem nos dá essa tradução da Bíblia, diz para nós, que tudo que eles leram a vida toda, passou a fazer sentido, por causa de Jesus. Quando Paulo explica as Escrituras à luz de Jesus, quando ele os convida a lerem a Bíblia, não pelo texto e para o texto, amando o texto, reverenciando a regra, a lei e a letra, mas olhando para o texto a partir da vida de Jesus, que foi humano como nós. Debaixo desse testemunho, eles dizem que tudo fez sentido.
Agora sim, parece que eles começam a compreender, então, o que está acontecendo. Então, a gente precisa concluir, não temos mais uma regra ou um conceito estranho enfiado goela abaixo. Temos uma referência humana amorosa. Não é o que está escrito, mas é o que Jesus faz com o que está escrito. Mudou, é uma outra concepção. E o que eu estou expondo para vocês aqui é o cerne da fé cristã. Essa é a distinção da fé cristã. A fé cristã não é a fé do livro, por mais que um dia nós já tenhamos sido chamados de Bíblia. Nós não somos o povo do livro, nós somos o povo de Jesus. A fé cristã não é a fé no livro, a fé cristã é a fé na pessoa, em alguém que encarnou a revelação de Deus, que se fez revelação de Deus. A gente sabe de uma coisa, você vai concordar comigo, eu acredito, que uma informação ela é muito mais bem absorvida, ela é muito mais bem compreendida quando ela vem acompanhado de uma relação de afeto. Qualquer informação, matemática, física e química inclusive. Se tem uma coisa que atrapalha um aluno, é um professor antipático. É alguém que desmerece os alunos. É alguém que trata os alunos com desdém, ou que tem uma relação de aversão, de repúdio, ou de afastamento. Se tem uma coisa que facilita a aprendizagem, é a relação afetiva. Parece que quando alguém que nós aprendemos a admirar, nos ensina algo, alguém que nós aprendemos a querer bem, nos ensina com afeto algo, aquela informação ela cria uma imagem afetiva e viva em nossa memória. Deixa eu dizer para vocês que a minha mãe foi certamente a maior conselheira que eu já tive na vida. Talvez a mais influente conselheira que eu tive na minha vida. Meu pai viajava muito, Brasil afora, e era com a minha mãe que eu ia descascar os abacaxis da infância, da adolescência. Era com ela que eu resolvia as questões mais terríveis, as que me causavam mais vergonha, ou as questões que eram mais gerais da vida. E ainda hoje, eu vou confessar para vocês, eu me flagro no momento de tensão, no momento de problema, de crise, em que eu tenho que tomar uma decisão, ou que eu estou avaliando a maneira como eu me comportei, em que eu estou avaliando como foi que eu falei com os meus filhos, como foi que eu falei com a Beth, a minha esposa, como foi que eu lidei com uma situação na igreja. É muito comum a memória da minha mãe vir, ou então eu me flagrar pensando em como minha mãe me diria, o que ela diria para mim naquela circunstância. Eu não sei se você passa por isso, mas eu passo por isso. E às vezes determinadas informações que ficaram muito gravadas na minha mente, quando eu lido com elas, por exemplo, as correções gramaticais, ou outras questões da vida, de política inclusive, que me lembram alguma coisa que a minha mãe me ensinou, que eu posso inclusive agora nem mais discordar, nem concordar mais, mas que é viva na minha memória. Quando eu lembro disso, a imagem da minha mãe, eu consigo ouvir o tom da voz dela, o timbre da voz dela, a carinha dela, o jeito dela me falar. Nós somos assim. Quando uma mensagem ela passa por uma relação de afeto, essa mensagem chega mais funda, ela faz mais sentido, ela entra mais profundo, ela fala mais no coração, ela chega mais perto de nós. Sempre que nós lemos a Bíblia, nós podemos fazer, portanto, nos ensina Paulo, com Jesus em mente. Né? O que dá para fazer com essa narrativa? Tendo Jesus em mente, que interpretação ela pode ter, tendo em vista um Jesus que ama sempre? Portanto, é preciso lembrar disso o tempo todo. Talvez seja isso, inclusive, que Davi tenha tentado dizer no Salmo 119, quando ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Parece que se a nossa experiência com Deus
e com a Bíblia, que é um depósito de revelações de Deus, chega a nós debaixo dessa relação de afeto, e Jesus é isso. O primeiro trabalho de Jesus Cristo foi esse, foi de fazer Deus tocar os leprosos, foi de fazer Deus estender a mão para as mulheres esquecidas, foi de fazer Deus olhar mais uma vez para aqueles a quem ninguém mais olhava por causa dos seus pecados. O que Jesus faz é nos reconciliar com Deus. Em Jesus a gente descobre que Deus não é um ser terrível que nos assusta. Em Jesus a gente descobre que Deus é aquele que se preocupa conosco e que espera por nós de braços abertos. Em Jesus a gente descobre que Deus é aquele que não desiste daqueles de quem todos já desistiram. Há uma relação de afeto, há uma revelação afetiva em Jesus, a flor da pele. É Ele que desmonta toda a estrutura legalista que iria matar a mulher flagrada em adultério, ela ia ser apedrejada. É Jesus que desmonta aquela estrutura para amar aquela mulher. É Jesus que se sente tocado por alguém que pede socorro e ajuda, por um cego à beira do caminho, por um leproso. É Jesus que olha para a mulher samaritana e se preocupa com o que vai no coração dela. Portanto, a revelação que eu e você temos de Jesus é uma revelação de afeto, e é a grande chance de termos uma vida cheia de Deus. Em Jesus, a palavra de Deus, ela ganha a força dos afetos para grudar na nossa alma. Segundo, o poder da Bíblia não vem de Deus, não é um poder de cima para baixo, mas de quem lê e de como a lê. Isso é um fato. Deixa eu dizer uma coisa para você: a Bíblia pode ser a palavra de Deus, mas dependendo de quem lê, pode ser a palavra do diabo. Não foi isso que a gente aprendeu lá no encontro de Jesus com Satanás no deserto? As 3 abordagens de Satanás foram muito bíblicas. O inimigo, o adversário, o tentador, aquele que pode destruir a vida humana, também vem pela palavra. A palavra que para alguns é de Deus, para outros é do diabo. Depende de quem lê. Portanto, o poder da palavra está em quem lê e como lê. É importante que se diga que a mesma Bíblia, olha aí, que deu a Martin Luther King argumento, mensagem e fundamento para lutar contra o racismo nos Estados Unidos, foi a Bíblia, a mesma Bíblia, que fundamentou os diáconos de igrejas evangélicas nos Estados Unidos na prática do mesmo racismo, da supremacia branca e na pavorosa, horrenda Ku Klux Klan. A mesma Bíblia que fez Luther King lutar contra o racismo, fez racistas matarem negros, em nome de Deus. Então, em nome de Deus pode ser também pelo diabo. A palavra de Deus pode ser também palavra de Satanás. A mesma Bíblia que fez padres e pastores lutarem contra a ditadura militar e a tortura e assassinato de milhares de pessoas aqui no Brasil, era usada por um capitão do Exército Brasileiro, e eu me refiro aqui ao depoimento de Anivaldo Padilha, que eu assisti pessoalmente, irmão nosso metodista e torturado durante a ditadura. Capitão do Exército Brasileiro, a mesma Bíblia, que de dia ele torturava e assassinava presos políticos, mas à noite os evangelizava e os convidava a entregarem suas almas a Deus, com a Bíblia na mão. E aí, a gente olha para o texto bíblico, é o que acontece lá. Você tem a reação daqueles que se empolgam, que enchem o coração e dizem, é esse o caminho, que lindo isso que você está dizendo, Paulo. Mas no mesmo grupo tem gente que olha para Paulo e vê nele um monstro, e vê na leitura que ele faz da Bíblia uma ameaça terrível. A mesma Bíblia.
Onde está a diferença? Naquele que lê, naquilo que busca na Bíblia. Se você quiser buscar na Bíblia razões para segregação racial, você vai encontrar. Se você quiser buscar na Bíblia razões para ter ódio aos homossexuais, você vai encontrar. Mas se você quiser encontrar na Bíblia razões para se colocar ao lado daqueles que sofrem racismo, você vai encontrar. Se você quiser encontrar na Bíblia razões para você se colocar ao lado de homossexuais que são repelidos e tratados com hostilidade, você também vai encontrar razões de sobra para amar e ser amado. O que vai fazer a diferença? Você. O poder da palavra de Deus está em mim, está em você. O que faz a Bíblia a palavra de Deus? O que torna o texto bíblico sagrado? E eu quero dizer para vocês que eu creio que a Bíblia é palavra de Deus, e eu trato a Bíblia como algo sagrado, como um altar de Deus, como algo que me convida à reverência e ao cuidado. Porque nossa fé é inspirada, constituída e confirmada no texto bíblico. O que faz da Bíblia sagrada não é a Bíblia ou Deus, simplesmente. Vou repetir, já dei provas aqui. Para muitos ela pode se tornar um livro jocoso, tosco, e para outros um livro sublime. Para mim é um livro sublime, que ainda hoje me tira o fôlego. Eu perco horas e horas preparando a palavra para vocês. Vocês não têm noção de como eu aprecio essa experiência de ler a palavra de Deus e de olhar para a vida à luz do texto bíblico. O que faz a Bíblia sagrada, portanto, é o crente que a lê e o modo como ele lê. E a razão é muito simples. Não existe fé sem testemunho. Não existe. A gente acredita porque alguém próximo de nós tem uma vivência com o divino, teve uma história com Deus, com a Bíblia, com o Evangelho, tão encantadora, tão contagiante, tão marcante para nós. Essa pessoa é alguém que a gente admira e diz: eis alguém que encontrou um bom caminho. Eis alguém que sabe por onde está indo. Eis alguém que tem um jeito de viver que é digno, que enche os meus olhos. E não demora muito para eu descobrir que a fé dessa pessoa é a razão por ela ser assim. E aí, o que eu quero? A fé dessa pessoa, porque eu quero ser consistente como ela. Eu quero ter a esperança que ela tem, a força que ela tem, a beleza que ela tem. É por esse caminho que a gente chega à igreja, que a gente chega ao Evangelho, que a gente chega à religião, à fé, envolvidos pela fé do outro. É a fé do outro que me contagia, o testemunho dele que produz em mim fé. E aí eu não sei nada ainda, mas eu busco. Tão forte é o testemunho dele na minha vida. Eu ainda não entendi nada desse negócio de Deus, de Jesus, de igreja, de Bíblia, mas deve ter algo muito importante aí, eu me coloco nesse caminho. Vou levar a vida inteira para entender alguma coisa, mas o caminho se torna um caminho desejável, se torna um caminho pelo qual eu preciso percorrer para chegar aonde essa pessoa também chegou. Portanto, fé é algo que vem a nós pelo testemunho dos outros. Por isso que Paulo vai dizer aos Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir através da palavra de Deus. Ele diz: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Porque a fé nasce do testemunho do outro, da sua experiência com Deus. E não há testemunho sem encontro. Portanto, a Bíblia é um livro sagrado para a fé cristã, porque é o lugar dos testemunhos que nos dão fé. Eu penso na Bíblia como um lugar de encontro. A minha Bíblia
ela tem a voz do meu pai, ela tem a voz da minha mãe. A minha Bíblia tem a voz dos meus amigos, tem a voz do Ricardo Gondim, tem a voz do Márcio, tem a voz da Beth, tem a voz das pessoas, da minha mãe, das pessoas que passaram pela minha vida. A minha Bíblia é um lugar de encontro, ela foi registrando, nela eu fui depositando e descobrindo de Deus aquilo que me veio pelas outras pessoas, pelo testemunho de tanta gente, com a qual Deus chegou a mim. Deus não chega a você por outra via que não sejam pessoas que te dão o testemunho dele. Por isso a Bíblia é esse espaço importante, novamente, é esse lugar de encontro. E finalmente, não saberemos nem no que acreditamos, quem somos, nem no que acreditamos. Não saberemos quem somos, nem no que acreditamos, se desperdiçarmos o apego à Bíblia. E aqui vai uma frase pretensiosa, contundente, porque eu preciso que essa frase seja o recado de Deus na sua vida hoje. Não tenha dúvida, deixar a Bíblia de lado, olhá-la com desdém, é um desperdício, é empobrecimento. A gente já sabe que ela requer interpretação, a gente já sabe que ela requer uma mente criativa, a gente precisa interpretar o que está ali, porque algumas coisas são estranhas para nós, muito estranhas. No entanto, à luz da vida de Jesus, nós encontramos na Bíblia uma riqueza, que se nós deixarmos de lado, a nossa vida será mais pobre. Eu não vou dizer para você que você vai para o inferno por causa disso, não. Eu não vou dizer para você que você estará condenado, que sua vida será um caos. Eu vou dizer para você que ela será mais pobre. Sem a Bíblia, a sua vida será mais pobre. Com a Bíblia, a sua vida pode ser mais rica. É essa a experiência que Paulo tem em Bereia. Quando ele chega lá, o texto diz assim, que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Porque tudo que Paulo ia falando, eles iam conferindo no texto bíblico. Eles iam vendo, porque é uma referência. A fé deles passa por aquilo que está ali, é uma riqueza, é um farol, é luz para o caminho, como diz o escritor do Salmo 119, é lâmpada para os pés. Tem muita revelação de Deus aí, tem muita beleza aí que você não pode abrir mão. Eu diria que a Bíblia ela é um diário na grande viagem da vida, onde nós vamos registrando com as leituras, com as experiências que temos com Deus, a partir do texto bíblico, nós vamos registrando em um diário os valores da nossa vida. Vocês conhecem o fio de Ariadne, que foi a ideia que Ariadne teve para tirar o seu amado de dentro do labirinto, quando ele foi lutar contra o Minotauro? E aí o desespero dele é que ele iria morrer lá porque não ia encontrar o caminho de volta. E aí ela deu a ele uma técnica, era o fio de Ariadne. Ele ia entrando e passando o fio, né, por onde ele ia entrando lá dentro, ele lutou contra o Minotauro, venceu o Minotauro. Ele morreria, mesmo tendo matado o Minotauro. Mas ele tinha um fio condutor, ele tinha um rastro, ele tinha por onde voltar. É a Bíblia Sagrada. Nela está o nosso fio de Ariadne, o rastro da nossa fé, o rastro dos valores mais importantes da nossa vida, dos nossos amores imprescindíveis, daquilo que Deus revelou a mim e a você. Como não lembrar de Jesus e a mulher flagrada em adultério, quando eu estou diante de uma pessoa vergada de culpa? Como não pensar no ensinamento de Paulo aos Filipenses, quando estou pesado e cheio de preocupação, quando Paulo diz, para não estar ansioso por nada e levar tudo a Deus com oração, súplicas e ações de graças, porque nossos corações estão guardados em Jesus. Está no meio da aflição. E aquilo que você experimentou de Deus, com determinadas narrativas e ensinamentos e poesias bíblicas, parece que salta para o seu coração como uma tábua de salvação. Só quem experimenta Deus dessa forma sabe do que eu estou falando. No meio da luta, parece que é um sinal. No meio da luta, é uma memória
que enche a nossa mente e nos dá condição de ter um novo fôlego. Como não ter a consciência sensibilizada pela parábola do bom samaritano? Como não ter o Salmo 23 na ponta da língua ao enfrentar dias difíceis e lembrar que o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta? Que ainda que eu passe pelo vale de sombra da morte, Ele estará comigo. Ok, eu não vou dizer que você não tem chance, que você não tem oportunidade, que você está numa enrascada sem a Bíblia. Eu não vou dizer isso. Não acho isso. Mas eu vou dizer uma coisa, se você tiver a palavra de Deus no seu coração, você tem mais chance. E você tem oportunidades tão ricas que você não pode abrir mão delas. Não abra mão delas em nome de Jesus. Como não ter a mente visitada pela imagem da escrava Agar, abandonada errante no deserto, que depois de orar, entregando a filha do filho, Ismael, a Deus, ela se afasta para não vê-lo morrer, e ela ora a Deus, e a Bíblia diz que ela teve os olhos abertos, e ela viu uma fonte de água, e aí ela chama Deus de aquele que vive e me vê. Como não pensar no perdão de Jesus, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, e olhar diferente para aqueles que nos ofendem. Eis aí a importância da Bíblia Sagrada na minha vida e na sua vida. A Bíblia é uma reserva moral, ela é nosso depósito de revelações, ela é uma referência comunitária para a nossa fé. Vai ter que ser interpretada, reinterpretada, lida, discutida. Ela vai precisar ser relativizada muitas vezes, porque algumas coisas são estranhas ali, mas ela sempre será uma chance, uma oportunidade de entrarmos em contato com testemunhos de fé que tornam a nossa caminhada uma caminhada mais fluente, abençoada e enriquecida pela palavra do Senhor. Eu quero convidar você a ficar em pé junto comigo em oração.